Sabe aquela frustração? Aquela que bate fundo. Você fica dias, às vezes semanas, namorando um produto na internet, pesquisa, compara, aí finalmente compra, a caixa chega, você abre e, nossa, não é nada daquilo. Ou, sei lá, quando você contrata um serviço que prometia resolver a sua vida e no fim só te dá mais dor de cabeça. Essa sensação é quase um rito de passagem na vida moderna, né? E é por isso que a nossa análise de hoje é tão essencial. A gente vai mergulhar fundo no Código de Defesa do Consumidor do Brasil, a famosa Lei 8.078 de 90. A nossa missão aqui é pegar um material que parece super técnico, sabe? Feito para concursos e traduzir esse juridiquês todo para a vida real. A ideia é montar um verdadeiro manual de sobrevivência para as compras e contratações do dia a dia. Ok, vamos desembrulhar isso. E olha, é importante começar dizendo que o CDC não é só mais uma lei. Ele é quase uma declaração de princípios. A lei parte de uma premissa que muda o jogo todo. Ela reconhece que o consumidor é, por definição, a parte mais fraca da relação. É só pensar, né? Uma pessoa contra uma corporação gigante. A balança pende totalmente para um lado. Então o código inteiro foi construído para ser esse contrapeso, para colocar força e ferramentas do lado de quem, sozinho, não ia ter como brigar de igual para igual. Esse reconhecimento da vulnerabilidade, assim, é a chave de tudo. Isso é fundamental, porque já estabelece que a lei não é neutra. Ela tem um lado, que é o do consumidor. E para a gente entender como essa proteção funciona, primeiro a gente precisa definir quem são os personagens desse jogo, né? A definição básica de consumidor, lá no artigo 2, parece simples. É quem compra algo como destinatário final. Tipo, eu compro uma TV para minha sala. Eu sou a consumidora. Fim de papo. Mas o material que a gente analisou sugere que essa linha não é tão clara assim, certo? Exato. E aí é que a coisa fica interessante. A gente pensaria, bom, uma empresa que usa um produto para ganhar dinheiro, ela nunca vai ser consumidora. Mas os tribunais eles criaram uma espécie de pegadinha do bem, que é a teoria finalista mitigada. Eles olham a situação e perguntam, essa empresa pequena, sei lá, um salão de beleza comprando um equipamento de estética super complexo, ele entende tanto daquele equipamento quanto o fabricante? Provavelmente não. Pois é, existe uma vulnerabilidade técnica ali. Ah, então o critério não é só se a pessoa vai revender ou usar para lucrar, mas se ela é a parte mais fraca, a que não tem o conhecimento técnico sobre aquilo. Precisamente. Por causa dessa vulnerabilidade, a lei diz, ok, nesse caso específico, vamos te abraçar e te proteger como consumidor também. Isso muda o jogo para milhares de pequenos negócios que, de outra forma, estariam sozinhos na hora de reclamar de um produto profissional com defeito. Entendi, mas o que me surpreendeu mesmo no material foi que essa proteção parece se estender como um guarda-chuva, sabe? Cobrindo até quem não teve nada a ver com a compra. Como funciona essa figura do consumidor por equiparação? Essa é uma das maiores genialidades do código. A proteção não é só para quem passou o cartão de crédito. O exemplo clássico é o do buy spender, o observador. Imagina que um celular superaquece e explode numa mesa de café. A pessoa que comprou é a consumidora direta, claro. Mas e se um amigo que estava junto na mesa se queima? Ele não tem nota fiscal, não tem relação nenhuma com a loja. Mesmo assim, para a lei, ele é uma vítima do acidente de consumo e, portanto, é considerado consumidor para fins de reparação. Uau! Isso expande o conceito de uma forma gigantesca. Quer dizer que qualquer vítima de um produto defeituoso está amparada? Sim, e não para por aí. O artigo 29 diz que todas as pessoas expostas às práticas comerciais também são consumidoras. Pensa numa propaganda de carro que promete um consumo de combustível totalmente real. Mesmo quem não comprou o carro, mas foi exposto àquela informação enganosa, é considerado consumidor por equiparação, em tese pode fazer parte de uma ação contra aquela publicidade. Certo. E do outro lado do balcão, o fornecedor, a definição também é ampla, sim? Porque na hora do problema a gente nunca sabe em que porta bater, né? É na loja, é no fabricante, no importador. A lei resolveu isso de forma brilhante.
O artigo 3º diz que fornecedor é basicamente todo mundo que participa da cadeia. Quem produz, quem monta, quem cria, quem importa, quem distribui, quem vende. Todo mundo. Todos são fornecedores. E a consequência prática disso é a chamada responsabilidade solidária. Que na prática significa? Significa que o consumidor pode escolher contra quem ele vai reclamar. Se seu celular importado deu problema, você não precisa ir atrás do fabricante lá na China. Você pode acionar a loja que te vendeu, o importador, assistência técnica autorizada, quem for mais fácil para você. Eles, depois, que se resolvam entre si para ver de quem é a culpa. Para o consumidor, o que importa é ter o problema resolvido por qualquer um deles. Entendi. Então agora a gente sabe quem são os jogadores em campo. De um lado, um conceito bem amplo de consumidor para proteger o máximo de gente, e do outro, uma definição de fornecedor que coloca a responsabilidade em toda a cadeia. Mas saber quem joga não adianta se a gente não souber as regras, as ferramentas. Qual é o arsenal que o CDC entrega para o consumidor se defender? O principal arsenal está no artigo 6º, que são os direitos básicos. Alguns são bem óbvios, como a proteção à vida, à saúde, mas outros são ferramentas do dia a dia. Por exemplo, o direito à informação clara e precisa. Sabe aquelas letras miúdas em contrato? O preço escondido? Tudo isso fere esse direito básico. E nesse artigo também entra a proteção contra a publicidade, que é um campo minado. O material que a gente viu faz uma distinção importante entre publicidade enganosa e abusiva. Parecem a mesma coisa, mas não são. Não são, não. E a diferença é crucial. A publicidade enganosa é a mentirosa. É aquela que te induz a erro sobre o preço, a qualidade, a característica do produto. É o hotel que mostra na foto uma praia paradisíaca na frente, mas na verdade fica 10 quarteirões de distância. Certo, ela mente sobre o produto ou serviço em si. E a abusiva? A abusiva é mais perversa. Ela pode até falar a verdade sobre o produto, mas a sua mensagem é tóxica. É a publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento de uma criança para vender um brinquedo, sabe? Ou aquela que é discriminatória, que incita a violência, que explora o medo das pessoas para vender um alarme, por exemplo. O problema não é o produto, é a forma como ele é anunciado. Dentro dessas ferramentas, tem uma que soa quase como um superpoder: a inversão do ônus da prova. A ideia de que quem acusa a prova é quase instintiva para a gente. Como é que o CDC vira essa lógica de cabeça para baixo? Fazer sentido e ele não tem como produzir essa prova. Agora, o trabalho de provar que o seu produto não tem defeito é seu. Ou seja, a responsabilidade de trazer laudos, testes, documentos, passa a ser toda da empresa. Exatamente. Mas é crucial entender que isso não é uma carta branca, sabe? Não é automático na maioria dos casos. O juiz só faz isso, essa inversão que a gente chama de ope iudices, por ordem do juiz, se a alegação do consumidor for verossímil, se parecer verdade, e se o consumidor for o que a lei chama de hipossuficiente, que é essa fragilidade técnica ou financeira para produzir a prova. Mas o material menciona que, em alguns casos, a inversão é automática, pela força da lei, certo? A tal da ope legis. Sim, e o principal caso é no que a gente vai discutir daqui a pouco. O acidente de consumo. Quando um produto causa um dano à saúde ou à segurança, a lei já presume a responsabilidade do fornecedor. Nesses casos, ele já entra no processo tendo que provar que não foi culpado. Perfeito. Vamos trazer isso para situações ainda mais práticas. A compra online virou nossa rotina, e com ela o famoso direito de arrependimento. Aqueles 7 dias. Mas para muita gente as regras não são claras. Quando ele vale? Exatamente. Ele só vale para compras feitas fora do estabelecimento comercial. Internet, telefone, catálogo, aquele vendedor que bate na sua porta. A lógica da lei é proteger contra a compra por impulso, já que você não pôde ver, tocar, experimentar o produto ao vivo. Numa loja física onde você teve essa oportunidade, a regra não se aplica. Dias são a salvação para aquela compra de impulso de madrugada, né? Você vê um casaco que parece incrível na foto, compra e quando chega percebe que o tecido é péssimo, o tamanho não tem nada a ver. É exatamente para essa situação. E a grande dúvida de todo mundo: me arrependi, quero devolver. Quem paga o frete para mandar o produto de volta? Esse é o ponto que muitas lojas esquecem de mencionar. A lei diz que os valores pagos devem ser devolvidos de forma integral e imediata. E o que a Justiça já decidiu e virou regra é que integral inclui tudo.
inclusive o custo que você teve com o frete para receber e o custo que terá para devolver. O risco do cliente não gostar do produto é do negócio, não do consumidor. Essa questão do frete é um detalhe que mostra como a lei tenta cobrir todas as pontas para proteger quem consome. E essa proteção financeira não para por aí. Ela também aparece forte em outra situação que tira qualquer pessoa do sério: receber uma cobrança indevida. Paguei uma conta de telefone que não era minha, e agora? Agora, você tem direito a receber de volta não apenas o que pagou, mas o dobro. É a chamada repetição do indébito, que está lá no artigo 42. Se você pagou R$100 a mais indevidamente, tem direito a receber 200 de volta, mais correção monetária e juros. É uma medida educativa, sabe? Para desestimular que as empresas cobrem errado. Mas e se a empresa alega que foi um erro de sistema? Ela escapa de pagar o dobro? Única exceção é o engano justificável, mas os tribunais são extremamente rigorosos com isso. Um simples erro de sistema não costuma ser aceito, porque o sistema é responsabilidade da empresa. O erro tem que ser muito bem fundamentado, algo realmente imprevisível para que o fornecedor não tenha que pagar em dobro. Ok, isso é muito claro. Então, o que tudo isso significa? Já entendemos os personagens, as ferramentas, alguns cenários práticos, mas agora a gente precisa entrar naquilo que, para mim, é a distinção mais importante e talvez a mais confusa do CDC. A diferença entre um produto com vício e um produto com fato. Entre a minha geladeira que não gela e o meu celular que explode. E a gente conectar isso ao quadro geral, essa é a distinção que define todo o resto. Vamos simplificar com uma analogia. O vício é uma decepção. O problema está dentro do produto, na qualidade, na funcionalidade. A questão central é a frustração. A geladeira não gela, a TV tem uma mancha na tela, o carro consome muito mais do que o prometido, o produto não te machuca, ele apenas não entrega o que deveria. Ele é inadequado para o uso. Exato. Já o fato do produto é um acidente. O problema extravasa o produto e causa um dano externo. Um dano à sua saúde, à sua segurança. A questão central é o perigo. É o freio do carro que falha e causa uma batida. É o alimento contaminado que te leva para o hospital. É o celular que explode e te queima. Aqui, a discussão não é sobre o dinheiro que você gastou, é sobre a reparação do dano que você sofreu. E os prazos para reclamar são bem diferentes, né? Completamente. Para o fator, o acidente de consumo, o prazo para entrar na justiça pedindo indenização é de 5 anos. Já para o vício, a decepção, os prazos são muito mais curtos. Certo. Focando então no vício, que é a situação mais comum no dia a dia, minha geladeira nova não gela. Reclamei na loja. Quais são os meus direitos a partir daí? O procedimento do artigo 18 é como um passo a passo. A partir da sua reclamação, o fornecedor, seja a loja, seja o fabricante, tem até 30 dias para consertar o produto. É o direito que ele tem de tentar resolver o problema. Ok. 1 mês para o conserto. E se passar esse prazo e a geladeira continuar sem gelar? Ou se ela volta do conserto e quebra de novo uma semana depois? Aí o jogo vira. O poder de escolha passa totalmente para o consumidor. A lei te dá 3 opções e a escolha é sua, não da loja. Você pode exigir 1. A substituição do produto por um novo idêntico. 2. A devolução imediata do seu dinheiro corrigido. Ou 3. O abatimento proporcional do preço se você quiser ficar com o produto mesmo com algum defeito menor. E os prazos para eu perceber o vício e reclamar pela primeira vez? Para produtos não duráveis, como um iogurte estragado, o prazo é de 30 dias. Para os duráveis, como a geladeira, um carro, um sofá, o prazo é de 90 dias, contados a partir da entrega do produto. Fazendo uma recapitulação rápida da nossa análise, então. O que a gente viu foi que o Código de Defesa do Consumidor é, na sua essência, uma lei para equilibrar um jogo desigual. Ele cria definições amplas de consumidor e fornecedor para proteger o máximo de gente possível. E nos dá um arsenal de direitos práticos, como 7 dias para se arrepender de uma compra online ou receber em dobro por cobrança indevida. E, crucialmente, entender se o problema é um vício ou um fato, define todo o caminho a que se deve seguir para ter o direito garantido. Exato. E vale a pena ampliar essa visão para além do problema individual.
Uma das maiores inovações do CDC, prevista lá no artigo 81, foi criar um sistema muito forte de ações coletivas. A lei não protege só uma pessoa, ela protege grupos inteiros. Quando uma cláusula é abusiva em todos os contratos de um banco, ou quando um lote inteiro de um produto causa dano a milhares de pessoas, o Ministério Público ou uma associação podem entrar com uma única ação para proteger todo mundo de uma vez. Isso tem um poder preventivo e reparador imenso, que vai muito além do caso a caso. Perfeito. E para terminar, eu quero deixar um pensamento para reflexão. O material que analisamos menciona que as cláusulas abusivas em contratos são nulas, como aquelas que tentam eliminar a responsabilidade da empresa por um defeito. Isso me faz pensar, num mundo onde a gente rola a tela até o final e clica em "Aceito os termos e condições", sem ler uma única linha, quantas proteções que a lei já nos dá a gente simplesmente não sabe que existem e que tipo de responsabilidades as empresas tentam empurrar para debaixo do tapete nessas letras miúdas, mesmo sabendo que, perante a lei, essa fuga não vale nada.